Olá, meu irmão, minha irmã, amigo que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Especial. É muito bom recebê-lo para mais esse estudo que a gente vai agora fazer junto com você aqui diretamente dos estúdios da TV Viva Promessa. É muito difícil passar por um processo de ser quebrado e recomeçar. Ver uma carreira destruída e recomeçar. Passar por uma situação difícil na família, seja no casamento, seja com os filhos, e ter que partir para o recomeço. Essa lição, de alguma forma, vai falar sobre esse assunto, porque ela trata do barro nas mãos do oleiro. O nosso personagem principal dessa história, o profeta Jeremias, ele é convidado a ir à casa do oleiro para ver esse trabalho da confecção de um vaso e como, às vezes, um vaso quebrado é refeito. É sobre esse assunto que conversaremos nessa lição e a gente espera você depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Nós estamos chegando na 6ª lição desta série, Barro nas Mãos do Oleiro. E aqui a gente vai entender, obviamente, da perspectiva do povo de Israel, essa mensagem de talvez uma das imagens mais conhecidas do profeta Jeremias. Talvez você nem sabia que isso estava no texto do profeta Jeremias. A ideia de ser vaso nas mãos do oleiro. E é nesse contexto, nessa imagem, que a gente vai discorrer essa lição. E para fazer isso, a gente tem aqui com a gente o pastor Dailson. Prazer receber o pastor Dailson, sempre muito bem-vindo aqui no espaço da Escola Bíblica Especial, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Uhum. E de um profeta interessante também, né? Falei para você aqui antes do início que ele era o chorão, né? Exatamente. É o profeta que parece que ele sente, né, o que acontece com Israel, ele sente na própria pele, né? Você vai ler os lamentos, você vai ler a profecia, ele é um profeta que absorve, né, o que o povo está vivendo e acaba deixando parecer no dia a dia, no rosto, na imagem dele, né? Mas é um profeta bom de ler. Ele traz esse lado emotivo muito grande, muito, né? Grande, essa dor muito grande também diante do seu ministério. Uhum. E a gente está numa situação também de que tem esse lado também, né? Uhum. A introdução aqui da nossa lição vai dizer que no hebraico, nem sei se seria assim que diz, né? Mas esse bakbuk, né? Uhum. É a palavra meio uma onomatopeia, né? Do barulho que faz quando você bate nessas botijas que são meio arredondadas e com uma boca fina, estreita. Um gargalo, né? Bem estreito. Um gargalo estreito. E aí é o tipo de vaso que se quebra e ele não é possível ser consertado. Mas na casa do oleiro, Jeremias vai descobrir que ele pode virar um vaso novo. Né? É uma mensagem muito bonita. Muito bonita, E também porque toda linguagem, a gente não tem como não ler capítulo 18, sem lembrar o Gênesis, né? Porque a própria linguagem do Gênesis, a gente consegue ver a linguagem do Gênesis na criação do homem aqui, né? Porque Deus formou o homem do barro. Do barro. É do barro, né? Adão e Adamá é barro vermelho. É barro mesmo, né? Então, é a mesma ideia. Dá pra gente entender um pouquinho, né? O 18 de Jeremias a partir daquela imagem de Gênesis, Deus ali como um oleiro fazendo a sua grande obra, né? Muito interessante essa relação de Gênesis aqui com Jeremias 18, né? O verso 6 vai dizer exatamente isso, né? Como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês. Isso. A comunidade de Israel, né?
Deus, ele trabalha, ele tem total, não só trabalho, ele tem total interesse, né? Porque é a sua grande obra-prima na criação, é o único lugar que tem a ideia do façamos, né? Isso. Que não é só o haja homem, haja mulher, não é. A gente vai fazer, existe um envolvimento pessoal e relacional de Deus com a obra especificamente do homem e da mulher que recebem sua imagem e semelhança. E uma outra coisa aqui também, Júnior, é que você vê a trindade, né? Assim como Deus, ele tem a pericorese, ele se relaciona internamente, as três pessoas se relacionam e se completam né? Ali, o modus vivendi de Deus ali, você tem esse exemplo de comunidade, né? Na formação do homem. Esse exemplo de comunidade é o façamos, é o Deus trino que ele tem a sua obra-prima nas mãos, né? Sim. Então, é o Deus trino ali com a obra-prima nas mãos, né? Muito interessante. Vamos lá. Vamos entrar nas perguntas aqui, com base nesse item 1 do comentário, para aqueles nossos amigos que têm a lição nas mãos. O que a figura do vaso de barro nas mãos do oleiro representa a partir de Jeremias 18, 1 a 6? Essa figura, a gente já falou um pouco sobre ela, né? Mas vamos então agora, baseados aqui nesses primeiros versos de Jeremias 18, quais são as primeiras sensações e imagens que Jeremias tem e vai aprendendo ali na casa do oleiro? Sem sombra de dúvida, o texto ele vai remeter a gente, né? A representação talvez principal desse texto, né? É o controle de Deus. O que Deus quer passar para Israel é que ele controla a história de Israel, tá? Porque nós estamos trabalhando com um texto que não dá para a gente isolar personagens, né? Porque nós estamos trabalhando do texto nós estamos praticamente ali perto da invasão da Babilônia, né? Então isso diz respeito à nação inteira, é Israel ali, né? Que a gente conhece a história. Então é o Deus que ele controla a história do povo. A história do povo está na mão dele. E se a história do povo está nas mãos desse Deus, tá? Se é ele que controla, então ele é soberano também para tocar nesse povo, para fazer com que esse povo se arrependa, para fazer com que esse povo entenda, né? Veja o abismo na frente deles, o caminho que eles estão trilhando. Então, ele controla a história desse povo, né? Tem a história do povo nas mãos, e ele é soberano para ir lá e discutir com esse povo, e indagar esse povo, e questionar esse povo a respeito das atitudes dele, né? Então, essa figura que a gente vê é a figura da soberania de Deus, é o Deus que tem toda a autoridade para questionar o povo, para interpolar esse povo, é esse Deus. Nós estamos falando dessa figura, porque o texto diz que o barro nas mãos do oleiro. A gente sabe que o oleiro geralmente fazia a oficina dele no lugar onde ele conseguia tirar com facilidade argila, que tem que ser um barro próprio, né? Um barro com consistência. E eu não sei se eu já tive a oportunidade porque você tem vários tipos de barro, mas tem um barro próprio, argila, que quando você coloca água nela, ela fica tão pegajoso que você tem que ver, né? Tem barro, né? Entendeu? A argila é o adequado, é o apropriado, né? Para aquilo. E aí ele monta a oficina dele perto de um lugar onde tem bastante argila, onde ele pode tirar água para poder fazer aquela mistura, né? Onde ele pode montar o ateliê, a oficina dele, um local para colocar os vasos ali que ele está fazendo, algum que dá errado, que quebra, precisa ter um lugar de descarte também, né? Então a gente vê que a própria cena, quando você traz para si a cena, é Deus, assim, o controle total do povo nas mãos de Deus, né? Sim. Da história. Isso é interessante, né? Eu vejo aqui também, do ponto de vista, primeiro, um aspecto importante, né? Ele está na casa do oleiro e Deus vai se comparar com o oleiro. Né? Ele vai dizer, assim como o oleiro, vocês estão na minha mão. Né? Talvez, será que também não tem aqui, assim,
alguns aspectos. Primeiro, a história está sendo construída ainda, ela Sim. não acabou. Porque o barro está ali, na mão do oleiro, Sim. no meio das rodas. Eu nunca fui na casa de um oleiro, mas já vi aqueles vídeos, né? Sim, De fazendo os vasos de barro, assim. Mas é assim, a história está em construção. Porque eu acho que mesmo Jeremias, profeta de linhagem sacerdotal, obviamente, o orgulho nacional faz parte dele. É lógico. Ele cresce nesse ambiente, né? A gente não nenhum ser humano é um vácuo histórico ou contextual, né? A gente cresce dentro de um contexto. Então, por mais que ele carregue aquela mensagem de juízo para Israel, há uma certeza. Ele está carregando uma mensagem que, não havendo arrependimento, o povo será enviado para a Babilônia. Ele viu os seus irmãos de Israel, de Samaria, serem destruídos completamente e sem possibilidade de retorno. Aquele Israel, ele é dizimado, né, no meio de samaritanos, aquela mistura de povos, como era a política síria, né? Eu penso que essa mensagem de juízo de destruição traz no coração, mesmo do profeta que sabe o que está dizendo, com todo o choro e o desespero dele, essa imagem mostra para ele assim, olha, o vaso quebrar o vaso, ou o vaso ser quebrado aqui nas minhas mãos, não é a destruição total. Olha o olheiro, ele vai fazer um vaso novo. E eu também vou fazer um vaso novo. Isso é uma mensagem de juízo, de Deus no controle da história, de que a história não acabou e que é possível. A destruição do vaso não significa a destruição definitiva do povo, do povo chamado de Deus. Há uma possibilidade de um vaso novo. Sim. E a gente poderia até pegar essa mesma ideia e pensar que a mensagem é um convite para o arrependimento. Né? Porque assim, no 18, ainda, a gente pode falar que é um convite para o arrependimento. Né? O barro está ainda sendo moldado, mas na mão do oleiro. E assim, enquanto está ali, mesmo que ele dê fique um pouco torto, mas dá para ele refazer, está ali. Então assim, do 18, a gente pode falar que, até do ponto de vista dos dias que estavam chegando ali, dá para mudar. Eu não preciso de colocar isso na escatologia só. Se continuar na minha mão, dá para consertar ainda. Né? Então, no 18, talvez, a gente consiga fazer essa leitura também. Já não só escatologicamente, né? Mas assim, para agora também, para os seus dias, para os anos que estão vindo aqui, se continuar na minha mão, se ficar na minha mão, dá para arrumar. Eu acho que dá para entender também, porque tudo bem que é uma mensagem de juízo, mas uma característica que a gente tem de Deus, Júnior, é que Deus, ele é o grande pregador do arrependimento. Tá? É o grande pregador do arrependimento. Então, a gente vê que Deus, ele anuncia, Deus avisa antes da chegada do juízo, né? Então dá para a gente fazer essa leitura também, não só do ponto de vista escatológico, né? Que mesmo que aconteça tudo isso não é o fim, mas também para que não aconteça. Isso. Porque o próprio profeta vai deixar bem claro, se houver arrependimento, dá para reverter o quadro. Né? O próprio profeta vai deixar isso claro, né? Então dá para se fazer a leitura. Isso só revela, Júnior, que Deus, ele é um Deus soberano, que a história está aqui, como eu falei, está, mas aconteceu alguma coisa, dá para a gente, está aqui ainda, a história está aqui, né? Essa soberania de Deus, né? Em se arrepender, porque o próprio texto vai usar essa linguagem humana para Deus, né? De arrependimento também, dá para entender o 18 também, Deus dando uma oportunidade para um arrependimento ali, dá para todo mundo chegar, ficar na minha mão, que eu mudo a estratégia, eu mudo, tá? Pena que tem Jeremias 19. Por isso que eu falo, por isso que eu vou até o 18. Você foi tanto no 18 que eu estou olhando o 19 ali, triste. Então, eu falei, no 18 dá, no 18 dá. Porque, e a pergunta 2, né? Quais foram as escolhas feitas por Israel
que lhe trouxeram o juízo de Deus. E aí já aponta para Jeremias 19, né? O vaso quebra. O vaso quebra. E assim, Júnior, as escolhas, né? Israel, ele tanto foi idólatra como rebelde, né? E você pode ver que na Bíblia, às vezes, fala que o pecado de feitiçaria e idolatria é a mesma coisa, né? Sim. Porque é direto contra Deus. É você dar as costas para Deus. É você se curvar diante de uma imagem, né? Para adorar, ou você dar as costas, não vou te obedecer. É a mesma coisa. Você está fazendo de você mesmo o seu Deus. Isso. Né? Ou então você mesmo você está fazendo outra imagem de Deus, né? Então, por isso que os dois são bem... Mas o que se vê em Israel é isso, né? Israel, ele vai atrás de Moloque, né? Israel vai atrás de Moloque. Essa que é a atitude de Israel. A gente não pode colocar na conta de Deus. A gente pega o 18 e Deus está falando, né? Se continuarem na minha mão, a gente muda o quadro. Mas quando você chega no 19, você vê que Israel, ele prefere a idolatria, ele prefere um tipo de culto que não é só animista, né? Tá? Mas é um culto que tem sacrifício de pessoas, né? Sacrifício de criança. O próprio local que ele pega a botija e leva ali. Primeiro ele começa, parece que a cena começa no templo, ele vai saindo do templo e leva o pessoal para Tofete. Então, assim, o próprio local ali é muito conhecido na Bíblia, que é o Vale de Inom, que era onde você queimava lixão e assim por diante, né? E é onde fizeram o sacrifício para Moloque. Então, e Deus no texto, Deus vai falar, nunca se viu isso, né? Nunca se viu isso em Israel. Então, essas são atitudes. E quando a gente está falando assim, atitude de Israel, é atitude dentro da época, da cultura, consciente. Porque você tem um Deus que foi presente na história do povo até aqui, não dá para dizer que eles não conheciam a Deus, porque eles conheciam, sabiam das leis, sabiam do que aconteceu, sabiam da história, tá certo? Eles tinham um bom conhecimento do Deus de Israel e deliberadamente eles vão atrás de outras divindades de Canaã. Quantos anos depois da destruição de Canaã, desde Josué, né? Mas parece que eles deixaram o coração, né, se levar por essas divindades, né? Então essa foi a atitude, idolatria, rebeldia, né? Que Deus ele insistiu no 18, vem insistindo com Jeremias, né? Prega para o povo, né? Avisa o povo, e Jeremias vem avisando para o povo, né? Vem mostrando para o povo. E o povo parece que, como dizia minha mãe, faz o ouvido mercador, né? Eu nem sei o que significa isso aí. E não está nem aí, né? O povo não liga e parece que se entrega de corpo e alma a práticas, a cultos pagãos que Deus não gostou, né? Sim. Por isso da botija. 18 é o barro. Está na minha mão, não tem problema se ele ficou meio torto, se vai... Eu faço outro, mas está aqui. A botija já é outra leitura, né? Já é como se fossem dois momentos ou dois povos diferentes. Vocês aqui nesse estado ainda tem jeito. Agora, quando muda o capítulo, você já tem uma outra perspectiva, um outro cenário. Sim. Totalmente diferente, né? E é interessante, Dailson, a questão, eu vou fazer o que você fez ali atrás, vamos ver se dá certo, também lá em Gênesis, né? Porque você está diante de um quadro muito tenebroso, né? Os israelitas, eles estão sacrificando seus próprios filhos a Moloque, né? É muito... É algo que até hoje é chocante imaginar. Quando a gente ouve aquelas histórias de pais que esquecem o filho dentro do carro e o filho morre queimado, asfixiado, bebês, óbvio. Às vezes é um esquecimento só, o pai vai se martirizar pro resto da vida. Não foi maldade nem nada. Mas quando... eu li uma notícia, tanta fake news hoje em dia, né? Mas essa semana eu estava lendo uma notícia que um casal
chegou no aeroporto de Tel Aviv, não Uhum. falam se são israelitas, palestinos, não fala a matéria. E para embarcar, estavam com o bebê, tinha uma taxa que Uhum. o bebê precisava pagar para ir no avião, uma taxa menor que o custo da passagem, mas Uhum. tem uma taxa lá, na regra. Eles não pagaram a taxa e deixam o bebê no saguão do aeroporto e vão para o embarque. A polícia vê a cena, a câmera e prendem os pais, né? Mas assim, eu estava conversando com a minha esposa, se é que é verdade, porque hoje em dia é Uhum. muito difícil, É, a gente tem que saber se saber, é verdade, checar para ver se aquela checar pra ver. notícia é... Mas enfim, é chocante imaginar que Sim. pais abandonem Sim. o filho deliberadamente, não é que esqueceu, É, largou. largou. Por quê? Como? Uhum. É inconcebível. Uhum. E aí Deus vai julgar essa nação e vai ter Sim. que parar, dar um fim para Uhum. isso. Por que eu vou em Gênesis? Porque o juízo de Deus, ele é justo, e mesmo no justo juízo de Deus se revela o seu amor e a sua misericórdia. Sim. Porque lá em Gênesis é assim, a gente não pode deixar Adão e Eva continuar se servindo da árvore da Uhum. vida nessa condição. Sim. Precisa dar um ponto final Sim. aqui. Não é Uhum. possível viver eternamente Uhum. na condição da distância de Deus, Sim. sendo Deus para si mesmo. Sim. Vai ser um caos, a destruição humana ela chega em níveis que são inimagináveis. Sim. E Deus, de novo, aqui está numa situação assim, isso precisa ter um fim. Tem um fim, né? Tem que parar, porque o nível de pecado, da rebeldia, da idolatria, está levando o povo a um ponto... Atos bárbaros. Isso. Atos bárbaros, né? Então, eu vejo, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, do ponto de Uhum. vista de que o juízo de Deus, ele tem essa justiça, Sim. carregado do seu amor, Uhum. por incrível que possa parecer aos ouvidos, né? Aos olhos humanos, né? Dessa justiça de Deus. Uhum. Né? Uma coisa interessante que você vai ver lendo Jeremias, é que Jeremias, ele sempre, no discurso dele, ele vai carregar que as autoridades devem cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. Uhum. Ó, viúva, órfão. E quando você lembra que Israel é uma nação seletiva, olha a mensagem de Deus: viúva, órfão, estrangeiro. Então, é recorrente, não só em Jeremias dos profetas, né? E se vocês não cuidarem, vocês serão castigados, tá? Por quê? Porque tem que cuidar desse pessoal, né? É a criança. Então, o que Deus está olhando, o caminho que Israel pegou ali, de idolatria, mas aquela época, Júnior, o povo de Canaã tinha um panteão de deuses. E assim, a gente está numa época em que são os deuses que moldam a cultura. Uhum. Se o Deus ele tem incesto, é incestuoso, logo essa cultura vai ser incestuosa. Se o Deus ele é promíscuo, né, casa com a irmã, com 3, 4, isso vai redundar aqui na comunidade, na cultura, tudo. Então, quando você olha Canaã, o panteão de divindades que Canaã tinha, e a cultura de Canaã era devido às divindades que Canaã tem. Por isso que Deus fala assim, cara, não vai para o lado da idolatria. Por quê? Porque se vocês obedecerem essa divindade, vocês vão praticar, entendeu? Reproduzir as práticas, e não dá, porque eu sou diferente desses deuses, né? Uhum. Ou possíveis, ou deuses, né? Como a gente... Falsos deuses, né? Então, Deus está falando, não vai. Por quê? Porque uma nação, ela se submete à sua divindade. A cultura de uma nação, historicamente, sociologicamente, você pode ver, a cultura de uma nação é moldada pela divindade que ela você pode pegar das nações mais antigas, pela divindade que elas cultuavam, né? E é o que Deus está falando, vocês têm que parar de cultuar outros deuses, porque eu não faço isso. Eu não tenho esse comportamento. Israel tem comportamento que eu não ensinei. Sim. Israel tem comportamento, né? Ensinei. Mas olha que interessante, né? No Antigo Testamento, a gente tem os deuses como modelo cultural.
E quando a gente chega para os dias de hoje, é o homem, né? Tem um diálogo de Platão chamado Titeto, que tem aquela frase clássica, né? De Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Meu, o homem é a medida de todas as coisas. E como a gente tem vários homens, você tem várias... Cada homem é uma sentença, uma cabeça. E acabou. Tá? Essa é a realidade que a gente vive hoje. Exatamente. Essa é a realidade que a gente... No Antigo Testamento era a divindade. A divindade moldava a cultura. Hoje é o homem que molda a cultura. Né? E lá em Jeremias, Deus está falando, vocês têm práticas que eu desconheço, que eu não ensinei. Como sacrificar crianças, né? E aí você vai falando assim, cara, mete o martelo nessa botija. Não tem outro jeito. Não tem. Mas é. Esse homem, essa divindade, esse homo deus, né, como um autor vai chamar, ele cria essas deusas, né? Sim. E esses deuses desse panteão no consumismo, numa Sim. sexualidade desenfreada. Sim. E onde tudo vale. Tudo vale. E muito interessante essa leitura que você trouxe, porque são esses deuses da globalização, do consumismo, de que cada um é o que quer, cada um faz o que quer. São essas divindades que atuam no nosso mundo hoje. E o Gilman vai falar isso. Reflete na cultura. Os deuses americanos, né? Neil Gaiman vai falar isso, o que são os deuses americanos hoje, né? Aí você tem lá a mídia, consumismo, você tem, né? O panteão de Canaã era o panteão dos homens de hoje, não nosso, porque a gente tem um único Deus, né? Sim. Mas dessa nossa sociedade, o panteão deles aí é esse panteão que a gente vê. Né? Mas do ponto de vista da igreja, a gente... É esse tipo de atenção que a igreja precisa ter, né? Porque ela, como a gente vive nessa sociedade, próximo a esses povos, né? A gente está exposto a esse tipo de divindade. Sim. E se a gente não perceber, a gente está sacrificando nossos filhos a esses ídolos e abandonando, né? Saindo da argila da mão do oleiro. Da mão do oleiro. E caindo numa situação muito, muito complicada aqui. Bom, a pergunta de número 3 vai falar exatamente sobre as consequências. Identificar as consequências das más ações de Israel. Quais são as consequências que esse contexto aqui está apresentando para a gente? A mensagem de Jeremias, quando você lê, é uma mensagem dura. Sim. É tão dura que até o secretário lá do rei, até que eu esqueci o nome Passur, né? Passur, é uma mensagem tão dura que ele manda prender Jeremias, manda espancar Jeremias e manda colocar Jeremias no tronco. Por quê? Porque Jeremias traz uma mensagem dura, né? Jeremias fala assim, olha, vocês vão virar canibais, tá? Deus vai destruir definitivamente, né? E aí a gente entende quando vai chegar lá mais na frente, no cerco de Nabucodonosor, a gente vai entender que o cerco foi mais de 2 anos, a gente entende, a profecia de Jeremias se cumpre, né? Por quê? 2 anos fechado, sem poder comprar alimentos, sem poder fazer nada, né? Imagina só. E aí? Acabou a comida. Isso. Se você sair, os babilônios te matam. Você está aqui dentro. E a gente vai comer o quê? Né? Teve cerco em Israel que o pessoal vendia lá fezes de pombo, cabeça de jumento, meu Deus, estragado. Você vai ter outros cercos que você vê que Israel sofreu. Então, é isso que Jeremias está falando. Então, foi uma mensagem tão dura que o Passur, ele se revolta. Não, isso não vai acontecer, que não sei o quê. E ele manda prender Jeremias e espancar Jeremias, né? Por quê? Porque Deus, é claro, virá juízo, né? E a culpa é de vocês. E eu vou queimar a casa de vocês. Eu vou queimar o palácio de vocês. Eu vou queimar o santuário de vocês. Falar em queimar o santuário, Jerusalém,
Você sabe que para o judeu o templo era do Deus vivo, pelo menos isso eles tinham, né? Sim. O nosso Deus não vai. Tanto que é interessante, porque quando você vai ler esse trecho todo de Jeremias que a gente está estudando, Jeremias numa hora se revolta. Meu Sim. Deus, você só me manda eu falar contra, mas ninguém me ouve, porque é quase que, sabe, é batendo ferro frio. Isso. Jeremias fala, estou batendo ferro frio. Esse pessoal, sabe, Jerusalém é tudo para eles. E você fala, Jerusalém vai ser queimada, vai ser destruída, o rei vai ser cativo, vocês vão virar canibal, vocês vão... Deus, me dá uma mensagem mais suave aí, porque não dá. Me ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda para eu te ajudar, né? Me ajuda aí. Assim. Mas Deus fala, não, isso aí mesmo. é isso aqui mesmo, né? Deus fala para ele, é isso aqui mesmo, né? Ele fala, todas as minhas mensagens, ninguém quer escutar, ninguém acredita, né? Por quê? Porque o pessoal olhava para o castigo vindo de Deus para o templo, o pessoal falava, o templo é do Senhor, né? O castigo de Israel vindo para Jerusalém, não, Jerusalém é a cidade do grande rei, não tem como. E aí Jeremias fala, Deus, né? Me dá uma ajuda aí, dá uma mensagem boa aí, né? E é tão dura a mensagem que Pazur, né, depois que houve a profecia, manda prender ele. Né? Manda prender, castigar, porque ele fala, o juízo de Deus está vindo sobre todo mundo, né? E Pazur se revolta, né? Imagina, não, esse homem está falando mentira, é um falso profeta, aí prende Jeremias, e bate em Jeremias, e deixa Jeremias no tronco, né? Para ele, o Pazur, ele sentia aquela mensagem, né? Se revoltar, é porque quando ele ouviu, ele falou assim, é uma grande atrocidade. É coisa feia que vem por aí, né? É tão abominável que é mentira desse cara. É tão abominável que é mentira. Ele vai ser castigado por mentira, né? É tão abominável, né? E a gente vai ver que tudo que Jeremias falou aconteceu. Tudo que Jeremias falou aconteceu. Né? Nessa linha, talvez são esses sopros de esperança que Jeremias traz, que trata a última questão, né? Porque esses tempos difíceis, eles são duros, a mensagem é dura, o que está para acontecer, o que está acontecendo, o que Jeremias vê acontecer nas próximas lições, a gente vai conversar mais sobre isso, da deportação para a Babilônia, né? Todos eles sendo enviados de Jerusalém para a Babilônia, como vai ser a vida lá, e ter que viver com esse orgulho ferido, né? E aí a gente tem esse reflexo nos Salmos, né? A gente está aqui nos rios da Babilônia, não tem nem motivo para cantar, né? Sim. A gente já não está mais ali do lado Pendurou as harpas nas árvores, né? Isso. Então uma profunda tristeza, né? Eles vão viver tudo isso. Só que esse mesmo texto, ele vai apontar para algo que eu acho que é difícil, porque tem uma clareza que são 70 anos, é uma geração praticamente, ele vai morrer na Babilônia, que não vai nunca mais ver o templo, né? Sim. Esse orgulho, né? Nunca mais vai ver o templo, é a casa do Senhor ali. Só que aí ele aponta, vai chegar dias que eu vou levantar um renovo. Sim. Quais eram essas expectativas, essas perspectivas de esperança para o povo de Deus diante dessa queda dramática e do juízo do Senhor, né? Obviamente nós sabemos, né? Mas vamos aqui refletir juntamente com quem está assistindo a gente. Para onde essa esperança está apontando? Sim. O 19 é botija quebrada. Fatal. Botija fora da mão do oleiro, né? Não tem jeito. Então virá, tem jeito. Mas quando a gente chega lá no 23, o que a gente vê? A gente vê uma linguagem que eu acho até que é interessante, porque Deus ele vai falar do rebanho dele, que foi disperso por causa dos maus pastores. Certo. Tá? Então, Deus ele fala assim, o rebanho, e isso é que eu acho interessante, né? O rebanho foi disperso por diversas localidades por causa dos maus pastores. Tá? Eu dei pastores, eles foram maus, e a maldade dos pastores dispersou o rebanho. Mas eu
vou trazer de volta, vou juntar de volta todo o rebanho novamente aqui para dar pastagem boa e pastores bons, tá? Então, é interessante a linguagem. Então, parece que é como se é uma palavra para o retorno da Babilônia. Aí depois, lá embaixo, o profeta fala o quê? Que tem um renovo. Que da descendência de Davi, porque Zedequias, ele era um rei títere, ele não era o sucessor direto. Sim. Tinha um outro que era sucessor, ele foi colocado por Nabucodonosor, ele não era o sucessor direto, tinha outro, né? Então o que Deus fala? Assim, não tem mais, eu vou trazer da linhagem direto de Davi, eu vou trazer um rei direto de Davi, tá? Eu vou trazer da linhagem direta do reino, o reino vai vir, eu vou voltar lá para Davi, vou trazer um renovo aqui, tá? Então toda essa linguagem de juízo, que Deus vai trazer, é por causa da desobediência do povo, mas você vê que tem uma palavra de renovo, e essa palavra de renovo não tem como a gente terminar de ler sem pensar em Cristo, sem falar de Jesus. Por quê? Porque, de fato, Jesus, ele é o filho de Davi, né? Jesus é o herdeiro direto e direito do trono. Então, Deus fez Jeremias fazer uma viagem lá para frente e deixar essa esperança, né? A linguagem do rebanho é para esse tempo de Israel. Eu vou trazer todo mundo de novo, eu vou juntar aqui, vou dar pastor segundo o coração, e apesar de toda a destruição, mas eu vou trazer todo mundo de novo para cá, né? Mas daí, tá, tem um renovo. Por quê? Quando você vê, Júnior, uma coisa que eu acho interessante, você tem, ó, Simeão e Ana, tá? E Simeão e Ana representam para mim, lá na apresentação de Jesus, uma parte de Israel, tá, que conseguiu fazer a leitura correta das Escrituras. Então você tem um rebanho, você tem pessoas que esperavam o Messias, mas não do ponto de vista secularizado, o guerreiro, o espadachim, não, mas o Messias Redentor, certo? E eu acho que é desse rebanho, eu acho que era isso que Deus estava falando, assim, ó, os pastores deveriam apontar o rebanho para o Messias, os pastores deveriam apontar o rebanho para lá, ensinar o rebanho para lá, mas Israel não fez isso, né? Porque essa linguagem do renovo é a linguagem, né, de Cristo Jesus, é o Messias esperado, é ele, né? Ele é o renovo que o profeta fala aqui, né? De alguma forma, o fim definitivo do exílio, a libertação definitiva que mesmo depois de voltar para a terra, Israel ele ainda vai sofrer ao longo dos anos, a gente sabe disso. Sim. Né? Outros impérios, né? Sim. Vem aí Medo e Persa, Isso. vem aí os gregos, vem aí Roma, né? Então, assim, há um sentimento de frustração, né? E há uma leitura, inclusive, dos discípulos equivocada, né? Sim. Então, chegou a hora de estabelecer o reino, né? E em Atos já, né? A gente já está no Jesus ressurreto, eles ainda estão equivocados na leitura daquilo que Jesus está fazendo. Talvez com a vinda do Espírito, aí sim, Paulo, Pedro, João, esses caras todos aí, Marcos, Lucas, eles vão conseguir olhar para as profecias do Antigo Testamento, para a lei, e interpretar todos esses eventos a partir de Jesus e entender que tipo de reino esse rei eterno está estabelecendo, que tipo de rei ele é, que tipo de cidadão do reino ele está formando, e que esse reino ele ultrapassa o geopolítico e avança no coração dos seres humanos a ponto de formar um novo povo a partir das diversas nações, né? Vão por todo mundo e anunciem esse evangelho do reino para todas as nações, ensinando-as até que ele venha
para o estabelecimento definitivo do reino. Mas o reino, eles vão conseguir entender que Jesus fala, o reino está entre nós já, né? Sim. Então eles passam a se sentir peregrinos e livres, né? Sim. Livres. Não há prisão que faça Paulo se sentir preso. Não há aquilo, sofrimento que faça Pedro se sentir limitado, porque agora eles fazem parte do novo e eterno reino de Deus. Né? Olha que aqui, né? Permite eu ler. Sim. Ver se minhas vistas me ajudam aqui. Ai dos pastores que destroem e dispersam, 23, e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomaram conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras. Aqui, ó, tá vendo? De todas as terras. Eu acho que é uma linguagem fantástica, aquilo que assim, de todas as terras, né? Eu acho que aqui essa linguagem aqui para mim é uma linguagem da igreja, né? Sim. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Aí vem dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo. Então você vê que tem a volta do rebanho, que estão dispersos por todas as terras, né? O ajuntamento do rebanho e o renovo da descendência de Davi. Né? Não dá para a gente fazer a leitura e não contextualizar, não trazer para o que Cristo fez e está fazendo até hoje, que é atraindo para si, né, pessoas de todas as partes desse globo, né? Pessoas de todas as partes. E isso é fantástico, né? Então é a mensagem, se você tem no 19 uma mensagem de arrependimento, dá tempo ainda, no 19 não dá mais tempo, né? Certo? E você tem ainda juízo ali, depois do 20 e tal, a partir dali Deus já começa a trabalhar no coração também, mas olha, dias virão, e todo mundo sai, a culpa é da liderança, a culpa é dos pastores que foram maus, mas eu vou trazer todo mundo, vou colocar pastor, né? Então tem essa mensagem aí fantástica de Jeremias. Muito bom. Pastor Dailson, muito obrigado aqui da sua participação com a gente, nos compromissos que a lição traz. Ela sugere aqui para cada estudante que, como barro nas mãos do oleiro, sejamos moldáveis, né? Jeremias 18, né? Sejamos moldáveis nas mãos do oleiro. E como barros nas mãos do oleiro, sejamos esperançosos. Jeremias 23, né? Essas ideias de que a gente precisa estar nas mãos de Deus, confiar no cuidado e na graça de Deus. Deixe, por favor, suas últimas palavras para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham e, por favor, ore para a gente encerrar essa lição. Faça uma boa leitura da lição de número 6 que a gente estudou, né? Porque é uma mensagem atual, né? Com aplicações importantíssimas, né? Para nós, para o nosso dia a dia e para a nossa vida, né? Pegar a leitura dessa perícope toda e fazer uma leitura bem clara, né? Tem o 18, graças a Deus. Opa, tem o 19, né? Mas o 19 ainda não é o final dessa perícope, né? Há ainda uma esperança. Mas procuremos ficar no 18, né, Ju? Melhor ficar no 18. Procuremos ficar no 18, que é melhor. Ficar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, é o melhor remédio, a melhor receita. Amém. Né? Tá? Vamos orar? Vamos. Meu Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela mensagem maravilhosa do texto de Jeremias. Mensagem, Senhor, ó Deus, importante para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Senhor, o quanto nós precisamos dessa palavra, Senhor. Nós vivemos num mundo, Senhor,
ó Deus bendito, que não é muito diferente da situação que Jeremias estava vivendo. O povo, Senhor, atolado na idolatria, dando as costas para Ti. Mas, Pai, que essa leitura, Senhor, dessa perícope toda que nós estudamos, Senhor, na lição de hoje, nos ajude, Senhor, ó Deus, a entender, ó Deus bendito, que o melhor é ficar nas Tuas mãos. Eu oro agradecido a Ti pelos momentos que nós passamos aqui estudando a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Dailson. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo. Pessoas que amam a palavra de Deus e podem aprender muito e também se encher de esperança diante de tudo aquilo que temos estudado aqui. A gente se encontra na semana que vem para continuarmos o estudo Esperança em Tempos Difíceis. Até lá, Deus te abençoe.